Abra sua Bíblia no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Estava pensando durante a semana em uma palavra para meditarmos sobre final de um ano, início de outro. E antes de procurar um texto, eu falei assim, deixa eu olhar na sequência da nossa exposição de Atos, né? Lembrando que a gente está fazendo a exposição do livro de Atos, verso a verso, desde o primeiro versículo e vamos até o final. Quando eu li o texto nosso na sequência, eu falei, isso aqui tem a ver com o ano novo. Nós vamos meditar então no texto. Os irmãos e irmãs que estão conosco e não estão sempre com a gente, se quiserem ver todas as mensagens da exposição do livro de Atos, está lá no nosso canal do YouTube, em sequência uma playlist lá. Muito bem. Atos capítulo 12, a partir do verso 20, diz assim o texto sagrado: havia uma séria divergência entre Herodes e os moradores de Tiro e de Sidom. Esses, porém, de comum acordo, se apresentaram a ele e, depois de obter o apoio de Blástio, que era assessor do rei, pediram paz, porque a terra deles recebia alimentos do país do rei. Em dia designado, Herodes, vestido de traje real, assentado no trono, dirigiu-lhes a palavra. E o povo gritava: é voz de um Deus e não de um homem. No mesmo instante, um anjo do Senhor feriu Herodes, e por ele não haver dado glória a Deus. Feriu Herodes por ele não haver dado glória a Deus, e comido de vermes, morreu. Entretanto, a palavra de Deus crescia e se multiplicava. Barnabé e Saulo, cumprindo sua missão, voltaram de Jerusalém, trazendo consigo João, também chamado Marcos. Senhor, mais uma vez nos apresentamos diante de Ti. Nada trazemos em nossas mãos, apenas a Tua cruz nos apegamos. Dependemos totalmente do Senhor. Precisamos, ó Deus, de graça e misericórdia da parte do Senhor sobre nós nesse momento. Pedimos que o Teu Espírito trabalhe na nossa mente e também no nosso coração, para que sejamos capazes de compreender o que Tu queres falar conosco e tenhamos o poder necessário para aplicar e colocar em prática na nossa vida, para que possamos olhar para este ano que termina com gratidão e para o ano que vai começar com esperança. Para a Tua glória, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, oramos agradecidos. Amém. Assentados. Muito já foi dito aqui sobre o ano que está terminando, o ano que vai começar, os projetos e as dificuldades que tivemos esse ano. Muitas coisas conseguimos realizar, outras nem tanto. Alguns planos ficaram para a primeira semana, outros foram até o meio do mês, outros até o meio do ano, e outros não saíram do papel, e outros foram concretizados. Eu, por exemplo, terminei de ler a Bíblia ontem outra vez, louvado seja o Senhor por isso. Amém? Quem terminou de ler aqui, leu a Bíblia inteira esse ano? Glória a Jesus, né? Alguns irmãos leram a Bíblia toda, é uma experiência sensacional. Só sabe o que é ler a Bíblia toda quem tem essa experiência. E vale muito a pena. Comece amanhã a ler a Bíblia, leia a Bíblia toda. Você não gasta mais do que 15 minutos por dia para ler a Bíblia toda em um ano. Não é difícil, não é nada difícil ler a Bíblia em um ano, mas é uma experiência extraordinária. Faça esse desafio e leia a Bíblia. Eu terminei de ler a Bíblia toda, mais uma vez, e vou começar amanhã outra vez. Eu quero começar a ler a Bíblia de novo, dia 31 de dezembro, ano que vem, vou testemunhar outra vez. Eu quero que quando o Senhor Jesus não voltar e Ele me der forças, eu quero ler a Bíblia inteira todos os anos, porque vale muito a pena. É uma experiência singular, não tem como descrever, só lendo para saber. Muito bem, e muitos projetos, muitos planos são feitos a cada ano, a cada transição, a cada mudança de ano, a gente pensa em coisas novas. Esse texto que nós lemos, ele fala sobre alguns acontecimentos na vida do povo da cidade de Tiro e de Sidom, também do rei Herodes Agripa I, que estava no controle da província romana da Judéia, nesse contexto da igreja iniciante,
O Herodes o Grande já havia morrido e agora esse Herodes estava reinando sobre toda a Judéia. Tinha obtido grande favor do imperador romano e o reino todo da Judéia foi unificado e ele estava no poder. Esse era Filipe I, já havia mandado matar Tiago, tentou prender João, mas o Senhor libertou João, não permitiu que ele colocasse as mãos no apóstolo Pedro, não permitiu que ele colocasse as mãos no apóstolo Pedro, e ele então sai da cidade, ele vai para Cesareia, que era a capital política da Judéia, e ali ele tem um encontro com os moradores de Tiro e de Sidom, duas regiões ali fora de Israel, fora da Judéia, mas que estavam sob o seu controle não político, mas controle econômico. As províncias de Tiro e de Sidom dependiam muito de Israel no que diz respeito a fornecimento de alimentos. E eles estavam tendo sérios problemas ali, de ordem política e econômica. O comércio exterior não estava andando muito bem. E Herodes então vai até a Judéia e os moradores de Tiro e de Sidom provavelmente subornam esse Blasto, que era o cavaleiro do rei, era talvez o primeiro-ministro, talvez o chefe de gabinete de Herodes, provavelmente subornado, ele consegue uma audiência aos moradores de Tiro e de Sidom. E conta, não a Bíblia, mas a história, Flávio José e outros historiadores, que Herodes, ele junta todo o povo numa manhã e vestido um traje real, a Bíblia que fala apenas de traje real, mas esse traje real ele era uma roupa muito interessante, era um manto feito de fios de prata. Somente os imperadores, os grandes reis usavam tal tipo de vestimento. E no momento em que Herodes veste esse manto todo prateado, o sol bate no manto e aquilo resplandece, não é? E as pessoas veem toda aquela pompa, toda aquela glória, e quando Herodes se apresenta e começa a fazer um discurso, ele é um homem muito eloquente, então as pessoas começam a ovacionar o rei, dizer que ele era um Deus falando na terra e não um simples homem. Mas a Bíblia diz também que, assim como Nabucodonosor, que viu toda a sua glória e não deu glória a Deus, Herodes, ao se encher de orgulho com todo aquele louvor que estava recebendo as pessoas, não glorifica a Deus. E Deus não divide a glória com ninguém. Deus, ele não tolera que um ser humano, um simples ser humano, queira ocupar o seu lugar. E diz o texto que Herodes foi comido de vermes e morreu. Os historiadores também dizem que não foi imediatamente que isso aconteceu, mas que ele ficou 5 dias sofrendo dores insuportáveis e o seu ventre foi se deteriorando. Não sabemos exatamente que enfermidade foi essa, mas fato é que ele sofreu dores terríveis antes de morrer. Foi devorado de dentro para fora e morre e perece. Mas a igreja do Senhor continua triunfante. Os versos 24 e 25 diz que a palavra de Deus crescia e se multiplicava. O livro de Atos vai mostrando o avanço da igreja, o avanço do evangelho, o avanço do povo de Deus, a igreja sendo elevada a patamares muito importantes, muito interessantes na história. E conta também, o texto termina aqui o verso 25, falando que o Barnabé e o Saulo, eles terminam a missão. Nós já vimos que eles haviam saído de Antioquia, levando uma oferta para os pobres de Jerusalém, porque naquela época, naquele momento específico, havia uma fome, um momento de grande fome, a falta de recursos era muito grande em Jerusalém, e Antioquia era uma cidade muito mais rica do que a cidade de Jerusalém, e Barnabé e Saulo tinham ido a Jerusalém para levar uma oferta. Talvez estivessem lá na cidade, no momento em que o apóstolo Tiago foi morto, no momento em que Pedro tinha sido preso, depois libertado pelos anjos, e assim por diante. Mas agora eles cumprem essa missão, eles retornam, então entreguem a oferta, entreguem a ajuda e a assistência aos irmãos de Jerusalém. Eles retornam para a cidade de Antioquia. E aí a gente olha para esse texto e fala assim: puxa vida, mas o que será que nós podemos tirar de lições para a nossa vida
de um acontecimento que parece não tem muita coisa a ver com esse momento que nós estamos aqui, de transição de um ano para outro, de gratidão, de consagração para o novo ano e assim por diante. A proposta nossa, olharmos para esse texto nessa noite, é tentarmos tirar dele algumas lições sobre atitudes que podem ser importantes para nós, para que tenhamos um ano de 2023 abençoado. Essas lições, elas vão nos direcionar em todas as áreas da nossa vida: emocional, profissional, espiritual, material e assim por diante, os nossos relacionamentos. Então, assim, a primeira lição que nós aprendemos no verso 20, sobre como nós podemos ter atitudes que nos ajudem a construir o ano de 2023, é que, mesmo em meio às nossas divergências, nós precisamos aprender a buscar concordâncias e reconhecer dependências. O verso 20 diz que Herodes estava em Cesareia, tinha uma séria divergência entre eles e os moradores de Tiro e de Sidom. Mas os moradores de Tiro e de Sidom, de comum acordo, se apresentaram, buscaram o apoio do Blasto, que era o assessor do rei, não é? E pediram paz, porque eles dependiam da terra, dependiam dos alimentos que eles compravam do país do rei. Eu e você precisamos entender nessa noite que, para que tenhamos um ano de 2023 abençoado, nós precisamos compreender que nós precisamos uns dos outros. Ninguém faz nada sozinho. Não existe um ser humano sequer que seja absolutamente independente. Todos nós precisamos uns dos outros na comunidade de fé, precisamos uns dos outros dentro da família, precisamos uns dos outros no ambiente de trabalho, precisamos uns dos outros na sociedade, precisamos uns dos outros em todos os ambientes, em todos os lugares. Se você quer comer uma boa comida num bom restaurante, mesmo que você tenha dinheiro, você precisa de alguém que te sirva, você precisa de alguém que te atenda. No seu trabalho, você precisa de um empreendedor que abriu uma empresa e está fornecendo as condições de trabalho para você. Em todas as áreas, nós precisamos uns dos outros, mas não significa que esse relacionamento vai ser fácil. Não significa que nós não tenhamos problemas. O texto bíblico no livro de Provérbios diz que assim como o ferro com o ferro se afia, também o homem é seu amigo. Quando você vai afiar uma faca, é preciso que haja um atrito entre a faca e o objeto que está servindo para afiar, seja uma pedra, seja um esmeril, seja uma chaira, seja um fuzil. É preciso que haja o atrito, é preciso que haja o confronto, é preciso que haja o contato para que um aperfeiçoe o outro. E para que o nosso ano novo seja um ano abençoado, nós precisamos disso. Buscar no meio das divergências aquilo que nós podemos encontrar concordâncias e reconhecer a dependência uns dos outros. Aquela situação estava grave. Herodes estava brigado com o pessoal de Tiro de Sidom. O pessoal de Tiro de Sidom querendo resolver a situação. Herodes precisando acomodar aquilo tudo, porque qualquer problema que surgisse, que ele não conseguisse resolver, ele corria o risco de perder o trono, de perder o seu cargo, de perder a sua posição, de perder a sua influência. Seria uma vergonha para ele não conseguir resolver um problema sobre os seus domínios ali. E precisou que houvesse uma articulação. Os moradores de Tiro de Sidom, de comum acordo, conversar com o braço, pedir uma audiência, resolver a situação, e sentarem e conversarem e resolver as questões. E para que a gente consiga construir um ano abençoado, é preciso que a gente olhe para a nossa vida. A nossa vida espiritual, o que precisa ser acertado. Eu preciso pedir ajuda para alguém, eu preciso chamar alguém para orar comigo, eu preciso orar por alguém. Nós precisamos nos reconciliar com outras pessoas. Eu preciso, no meu ambiente de trabalho, procurar construir relacionamentos melhores. Em casa, na família, no casamento, em todas as áreas da nossa vida. É preciso sempre que nós estejamos dispostos a buscar pontos de convergência, pontos de concordância. Porque discordância nós já sabemos quais são. Um gosta do amarelo, outro gosta do preto. Um gosta de conversar bastante, um gosta de ficar mais quieto. Outro gosta de pimenta, outro já não gosta, não
quer comida mais salgada, outro quer comida sem sal. Não é? Um chega, trabalha bagunçando tudo, outro trabalha mais organizado. Não é? Então, somos todos diferentes, temos muitas divergências. Aqui na igreja, na comunidade de fé, cada um pensa de uma forma. Um gosta do louvor com a luz apagada, outro gosta do louvor com a luz acesa, outro gosta das músicas mais contemporâneas, outro gosta das músicas mais antigas. E qual é o melhor? Não tem melhor. É uma questão de gosto. É claro que a música tem que ser bíblica, sempre. Mas quais são os nossos pontos de convergência? Primeiro ponto de convergência, todos nós amamos Jesus, amém? Sem discutir. Todos nós amamos Jesus. Todos nós queremos servir ao Senhor com todo o nosso coração, com toda a nossa alegria, com todo o nosso amor. Todos nós queremos paz, todos nós queremos prosperar, todos nós queremos crescer, todos nós queremos ver a igreja avançando. São pontos de convergência. Se a gente reconhecer que dependemos uns dos outros, precisamos fortalecer os nossos pontos de convergência e cultivarmos um ambiente amistoso, não tem como ter um ano ruim. Nosso ano 23 será muito bom. Mas é preciso que nós aprendamos essa lição nesse texto, no verso 20 que nós vemos. A segunda lição importante que esse texto traz para nós está nos versos 21 a 23, que nos ensina, esses versos nos ensinam que as nossas decisões precisam, antes de tudo, buscar honrar e glorificar somente a Deus. Porque todo projeto que não priorize a glória de Deus está absolutamente condenado ao fracasso. Seja o que você quiser para o próximo ano, se não tiver como principal objetivo a glória de Deus, já fracassou. Aquelas pessoas, eles se reúnem, Herodes faz um discurso eloquente, com a sua capa prateada, o sol batendo, ele brilhando, resplandecendo, como se fosse algo assim, fora do comum, e era apenas um homem com uma capa de prata. Mas eles dizem, é a voz de um Deus e não de um homem, e ele enche o coração daquilo. E a pior coisa que pode acontecer comigo e com você, esse próximo ano é a gente achar que a gente é alguma coisa. A gente achar que a gente é melhor que alguém. A gente achar que a gente tem algum mérito. A gente achar que a nossa vida diz respeito a nós e não a Deus. Seja o que eu e você formos fazer, tem que ser para a glória de Deus. Porque é para isso que estamos aqui. A primeira pergunta do Catecismo de Westminster é: qual é o fim principal do homem? A resposta para essa pergunta é: o homem existe para a glória de Deus e para desfrutar dele para sempre. Aleluia. Então, se nós quisermos um ano abençoado, nós temos que fazer tudo para a glória de Deus. O apóstolo Paulo escreveu assim: não importa como vocês comem, não importa o que vocês comem, não importa como vocês bebem, não importa o que vocês devem. Quer comais, quer bebais, quer que façais qualquer outra coisa, que seja feito para a glória de Deus. Você vai trabalhar? Trabalhe para a glória de Deus. O relacionamento da esposa tem que ser para a glória de Deus. O relacionamento da esposa comigo, com os meus filhos, deles comigo, para a glória de Deus. A gente dirige, anda no trânsito para a glória de Deus. Nossos negócios precisam ser para a glória de Deus. Talvez, se nós não glorificarmos a Deus, talvez não aconteça com a gente o que aconteceu com o Herodes. De repente, um monte de verme na barriga começa a sair para fora, você sabe como é que foi acontecer isso. Mas a gente pode ver o casamento morrer, pode ver a vida profissional fracassar, pode ver o ministério por água abaixo, pode ver a gente terminar o ano sendo um crente pior do que a gente já era. Como Marcos disse aqui, eu quero ser um crente melhor. O segredo é fazer tudo para a glória de Deus. Porque nós não somos nada nesse mundo, já absolutamente nada. Nós vimos essa semana, morreu o rei do futebol, morreu também o Papa. Todos nós morremos, todos nós passamos, a vida passa. Mas o que vai ficar para a eternidade é aquilo que nós fizemos para glorificar o nome do Senhor. A segunda lição desse texto é: se o Herodes não sabia disso, achou que a glória era para ele, que tudo se dizia respeito a ele, não diz respeito a nós, diz respeito ao Senhor. Então, que eu e você possamos entender isso. Não importa o que a gente faça. Tempo atrás, já faz algum tempo,
Um jovem chegou e falou assim para mim: olha, eu estou querendo comprar um carro, mas eu não sei se é da vontade de Deus. Eu falei assim: olha, comprar um carro, com certeza é da vontade de Deus. Deus quer que você progrida, Deus quer que você prospere. Ah, mas eu não sei se esse carro especificamente Deus quer que eu compre. Você não está preocupado com que carro você vai comprar. Pode comprar o carro verde, amarelo, azul, o que você quiser, do jeito que você quiser. A preocupação de Deus é o que você vai fazer com esse carro. Que tipo de música vai tocar no rádio desse carro? Em que lugares você vai com esse carro? Como é que você vai se comportar no trânsito com esse carro? E isso Deus vai interessar. É aquilo que Deus coloca na nossa mão, você vai glorificar o nome dele. Seja o dinheiro, seja a profissão, seja a família, relacionamentos, tudo aquilo que Deus colocou na nossa mão é para a glória dele. E um dia eu e você vamos ter que prestar contas. Estaremos diante do Senhor para prestar contas. E tem um outro texto que eu li essa semana no Apocalipse, que diz: bem-aventurados aqueles que desde agora guardam o Senhor, porque descansam de suas fadigas, das suas obras os acompanham. Aquilo que a gente faz para a glória de Deus estará gravado na eternidade. Terceira lição que eu gostaria de compartilhar, eu vou procurar ser sucinto, daqui a pouco começa a estourar rojão, eu não quero ficar competindo com o rojão esse ano, não. Terceira lição importante que esse texto traz para nós em relação às atitudes que vão nos ajudar a ter um ano melhor em 2023, é que mesmo diante de desafios que surgem, a obra e a missão do Senhor que nos é confiada, elas precisam ser concluídas a todo custo. Os projetos que priorizam a glória de Deus, eles são bem sucedidos, tanto aqui quanto na eternidade. O momento era de muita tensão, fome na Judéia, perseguição contra a igreja, Tiago morto à espada, o Herodes tentando matar o Pedro também. Em meio a esse contexto, essa situação toda, dois homens saíram de Antioquia com uma missão: levaram uma oferta, levaram ajuda para aqueles irmãos de Jerusalém. Esses dois homens não eram ninguém menos do que Barnabé e Saulo. Barnabé é o filho da consolação, Saulo, um pregador promissor, um missionário que estava a ponto de se tornar um dos maiores, ou talvez o maior pregador, plantador de igreja, missionário, evangelista que já pisou esse chão. Eles saem com a missão de levar uma oferta, de ajudar os pobres de Jerusalém, e eles vão. Eles chegam na cidade, eles entregam a oferta e eles voltam para Antioquia, e isso faz com que a igreja avance, com que a igreja se multiplique, a palavra do Senhor vai se fortalecendo. Irmãos, muitas dificuldades estão pela frente no ano que está por vir. Muitas dificuldades. Pastor, já está querendo ser pessimista? Não, é porque todo ano é assim. Uma hora é pandemia, outra hora é economia, outra hora é problema de saúde, outra hora é problema financeiro, outra hora é desemprego. Todos os anos tem dificuldades. As dificuldades estão aí. E a gente não pode ser irracional e deixar, não, vai dar tudo certo, vai dar nada errado, vai ser tudo assim, tudo certinho. Estava conversando com a minha esposa hoje sobre algumas coisas, a gente fazendo um plano daqui, fazendo um plano ali, pensa uma coisa aqui, outra de lá, aquela ansiedade doida que a gente tem. Eu falei assim para ela: a gente podia fazer um negócio assim, 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 fazer desse jeito, fazer aquilo outro, tal, e assim, pá. Falei, tá vendo? No plano deu certo. Mas você viu como que deu certo? Falei assim, só falta a gente combinar isso com as outras pessoas envolvidas, né? Porque é assim. A gente tem isso nas coisas mais simples da nossa vida. Você tem que chegar no trabalho 7h30. Na sua casa, no trabalho, gasta 15 minutos. Você levanta 7 horas, né? Me ajeito lá rapidinho. E aí eu saio 7h15, 7h30 eu estou lá. No caso do Lucas, às 6 horas na academia. Né? Assim, e pensa, não, sai da minha casa 10 para 6, 6 horas eu estou lá. Aí chega na academia 6h10, todo dia. O professor fala assim: de novo. Por quê? Porque ele não combinou com
pessoas que estão na rua, né? A gente combina assim, não, vou sair 15 minutinhos para lá. Mas lá na rua tem um monte de gente que não combinou isso com a gente. E aí o pessoal está na frente, atrapalha, o pessoal não está com pressa, não sabe que a gente tem compromisso. E as coisas não saem como a gente gostaria que saísse. E a gente já viu isso a vida inteira, nós não temos o controle da situação. Mas nós temos uma missão a cumprir. Nós temos um propósito de vida. Nós decidimos que vamos viver para a glória de Deus. Decidimos que somos cristãos. Decidimos que amamos Jesus. Decidimos que entregamos a nossa vida a Ele. Decidimos andar com Cristo. Decidimos morar no céu. E isso precisa ser cumprido a qualquer custo. Porque não vai adiantar eu e você ficar, Senhor, mas é porque minha mulher, é porque o meu marido, é porque meu filho, mas também aquele pastor, aquela igreja, aquela comunidade, o governo. Irmãos, para que a gente tenha um ano maravilhoso, abençoado, é preciso que a gente saiba o seguinte: nós temos que cumprir aquilo que o Senhor colocou na nossa vida. O apóstolo Paulo escreveu a Timóteo um texto da pastora Leandro. Aquilo que você ouviu de mim e de outras testemunhas, confia a homens fiéis e sejam idôneos para também ensinar a outros. Cumpre a missão. Paulo também escreve a Timóteo assim: sofre comigo como bom soldado de Cristo. Cumpre a obra, faça o trabalho do evangelista. Prega a palavra, há tempo, fora de tempo, com dificuldade, com facilidade, não importa. Irmãos, nós temos um caminho a trilhar, nós temos uma missão a cumprir, nós temos um propósito para viver. Quem não conhece Jesus, quem não conhece o Evangelho, quem não entregou sua vida a Cristo, vive naquele tipo, deixa a vida me levar, a vida leva eu, mas não é com a gente assim. Nós sabemos aonde nós viemos, nós sabemos por que estamos aqui, sabemos para onde vamos. E nada pode abalar isso. Paulo e Barnabé, Saulo e Barnabé, ou Barnabé e Saulo, como está no texto aqui, eles não olharam para aquele contexto todo, para aquele problema todo, para aquele perigo todo. E o resultado foi que a palavra de Deus se fortalecia, se multiplicava, a igreja crescia e eles voltaram em paz. E na sequência aqui nós vamos ver na próxima reflexão nossa, e por eles terem cumprido bem esse papel, o Espírito Santo agora leva isso para mais um pouco. Talvez em 2023 o Senhor queira levar a gente um pouco mais longe da onde a gente andou até agora. Mas para que isso aconteça, precisa que a gente cumpra o nosso papel a todo custo, a qualquer custo. Vai ser difícil, claro que vai. Vai ter dificuldade? Sim, vai ter, com certeza. A gente olha para o Evangelho, o Evangelho não é religião, mas vamos usar o termo. A religião que é impossível de praticar. Você olha para Jesus, Jesus nunca enganou ninguém. Você chegava para Jesus, Senhor, eu quero acompanhar você. Você, rapaz, olha para mim. As apostas estão envolvidas, as aves do céu estão nos seus dedos, não tem nada dormindo. Você tem certeza que está comigo? Outro fala assim, Senhor, eu vou te seguir, para onde quer que o Senhor for, eu quero estar com o Senhor. Deus fala assim, olha, não é bem assim, toma cuidado. Senhor, eu quero ir com o Senhor, mas olha, eu preciso resolver algumas coisas. Olha, quem põe a mão no arado e olha para trás, não é apto para o reino do céu. Jesus alimenta uma multidão, no outro dia a multidão está lá de novo. Jesus fala assim, olha, vocês precisam buscar outro pão. Esse pão que vocês estão buscando não é o pão que eu vim dar para vocês. E aí Jesus começa assim, comer minha carne, beber o meu sangue. E aí o pessoal fala assim, não, está louco. E começa a ir embora. E aí os discípulos do Senhor, ó, a gente está perdendo membro aí, ó. E o Senhor está vendo o pessoal indo embora? E aí Jesus falou assim, vai também. Preocupado. Então, o Evangelho isso não tem facilidade, não tem fórmula mágica, não tem receita de bolo. Caminhar com Cristo é caminhar na dificuldade, mas é saber que não está sozinho, e saber que o destino vale a pena. O destino vale a pena. Precisamos cumprir a missão até o fim. Mas, mesmo na dificuldade, o Espírito Santo estará ao nosso lado. A vitória já foi garantida. Não é que a gente
vai vencer, não, Jesus já venceu por nós. Nós só precisamos participar da vitória de Cristo. Então não tem uma batalha para ser vencida, não tem uma guerra para ser conquistada, não tem uma guerra para ser alcançada. Isso tudo já está resolvido. Porque o apóstolo Paulo escreve aos Efésios dizendo: bendito Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Isso já está resolvido. Existe a dificuldade, existe a luta, existem os obstáculos no caminho, mas o destino está certo. O desfecho da história já está escrito. E a gente às vezes não desfruta porque não crê nisso. Então assim, não é que a gente tem que ser o Davi que vai derrubar o gigante. Jesus é o Davi que já derrubou o gigante. O gigante já caiu. O diabo já está derrotado. A nossa salvação, a nossa vida eterna já está certa. O que a gente precisa é fazer o que Israel fez depois que Davi derrubou o gigante. O que acontece? Davi vai lá e derruba o gigante cai, Davi corta a cabeça dele, e aí os soldados de Israel eles vão em direção aos filisteus para tomar os despojos, para pegar aquilo que Davi já tinha ganhado para eles. E assim é conosco. Jesus já veio, Jesus já matou o gigante, já cortou a cabeça dele, a gente já venceu. Só que a gente tem que agora ir lá e tomar os despojos. Mas é difícil, tem que carregar peso, tem que sair lá, tem que sair procurando, tem que pegar, tem que juntar. E ninguém vai fazer na nossa casa, não vai cair lá no quintal. Mas o nosso Salvador, o nosso campeão já lutou, já venceu o nosso lugar. Aleluia, glória a Deus. Então não é para a gente olhar para o próximo ano com uma perspectiva pessimista ou derrotista. Não, nós somos vencedores. Mas não vai ser fácil, vai ser difícil. Mas o Senhor do Exército está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Nós olhamos para os montes e o nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Tem os montes, tem a dificuldade, mas o Senhor está com nosso lado. E nós podemos olhar para o novo ano com esperança. Então, diante disso, essas três lições, eu vou ficar nelas apenas. Como é que está o planejamento aí para o ano novo? Tem planejamento? Planejou alguma coisa já? Se não planejou, tem que planejar. A gente só chega num lugar quando sabe para onde vai. Não é assim? Ah, vou viajar para onde? Não sei. Vou pegar o carro e, sei lá, vamos dar eles apontar, vou ir. Tem um destino, tem um planejamento. Para onde vai? Qual é a distância? Quais são os recursos necessários? Que critérios nós estamos usando nos nossos planejamentos? Aquilo que nós temos planejado para o próximo ano é para a glória de Deus? Eu quero concluir dizendo que Deus com certeza quer que tenhamos um ano abençoado. Ele já decidiu isso, como já disse aqui. E deu a cada um de nós todas as armas e ferramentas que nós precisamos para fazer isso acontecer. Então a nossa oração é que o Espírito Santo nos capacite a construir relacionamentos que nos fortaleçam diante das dificuldades, buscarmos a glorificar a Deus em tudo que nós fizermos, sem deixar de cumprir nosso chamado, nosso ministério no reino de Deus. Os nossos relacionamentos serão importantes. Nós precisamos construir relacionamentos, precisamos ser construtores de pontes. Às vezes nós destruímos as pontes ao invés de construirmos. Precisamos ser as pessoas que Deus vai usar para glorificar o nome dele. Não precisamos nos preocupar com a nossa fama, nem com o reconhecimento das pessoas a nosso respeito, mas que as pessoas possam ver Cristo em nós. E a glória do Senhor seja buscada em tudo na nossa vida. E que a gente persevere. Perseverar é difícil. Começar o projeto é fácil. Vou começar a faculdade, vou começar a ler a Bíblia, vou começar a fazer atividade física, vou começar a orar mais. Começar é fácil. Tomar uma decisão de começar é fácil. Vou começar um relacionamento. Mas a vitória é daquele que persevera. A Bíblia diz: aquele que perseverar até o fim. Não é aquele que perseverar até o meio, aquele que perseverar a primeira semana, até o fim. Isso será salvo. Então, o que eu desejo para mim
para você esse próximo ano, para que nós possamos glorificar o nome do Senhor com nossa vida. Muito propícia e muito importante a palavra do Marcos Júnior. Nós precisamos ser crentes melhores. Apenas isso. Crentes melhores. Cristãos melhores. E apenas cristãos e nada mais. Se nós formos cristãos, reconhecidos como figuras de Cristo andando pelo mundo, nossa vida terá valido a pena. Amém? De que maneira vamos orar? Quero chamar o pessoal do louvor aqui. Vamos fazer mais um tempo de louvor. Cantar, glorificar a Deus. Se você já quiser ajoelhar e orar, você pode ficar à vontade. Vamos ter um momento aqui de louvor e voltando aí 5 minutos para meia-noite, todos nós nos ajoelharemos e vamos juntos entregar esse ano ao Senhor e receber o novo ano. Amém? Agora aqui é 11h26. Vamos ter um tempo de louvor. Se você quiser já ir orando, fica à vontade. Amém? Antes vamos fazer uma oração. Fique em pé se você puder. Senhor, estamos na tua presença. Pai, obrigado por essa palavra, Senhor. Pai amado, nós precisamos nos relacionar melhor conosco mesmo. Muitos de nós não conseguem relacionar-se consigo mesmo. Tem complexo, tem medo, angústias, tristezas, ansiedades. Ajuda-nos a nos relacionar conosco mesmo, Senhor. Ajuda-nos também a nos relacionar também com o Senhor. Muitas pessoas, Senhor, estão com um relacionamento contigo quebrado e precisam ser restaurados, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a nos relacionarmos uns com os outros, na comunidade de fé, na família, no trabalho, na vida comum, por onde andamos, nesse mundo tão cheio de tensões, que as pessoas estão sempre prontas a reagir, e às vezes de forma violenta. Nos ajuda, Senhor, a nos relacionarmos melhor com os outros. Ajuda-nos a dependermos uns dos outros. Ajuda-nos a reconhecer que somos interdependentes, que ninguém aqui é autônomo, ninguém aqui é autossuficiente. Ajuda-nos, Senhor. Senhor, nos ensine a glorificar o teu nome cada dia. Estamos tão desejosos de reconhecimento desse mundo, de fama, de aplausos, quando na verdade deveríamos apontar para o Senhor. Senhor, que nesse novo ano nós aprendamos a glorificar mais o Senhor. Nós aprendamos, ó Deus, a viver, não só a falar, mas a viver o que disse João Batista: convém que o Senhor cresça e que nós diminuamos. As pessoas que olharem para nós saibam, ó Deus, que tudo aquilo que fazemos de bom vem do Senhor e é para a glória do Senhor. E nos ajude a perseverar. Senhor, nós sabemos que Tu já venceste o mundo, a morte, o inferno, o pecado, o diabo, os seus anjos, tudo no nosso lugar. O Senhor já venceu por nós. Mas às vezes nós cansamos da caminhada, cansamos dos obstáculos e vamos parando, vamos desanimando. Não nos deixe assim, Senhor. Renova nessa noite as nossas forças. Renova-nos, ó Senhor, para esse novo ano, que tenhamos um novo vigor, uma nova perspectiva, que possamos enxergar, ó Deus, as maravilhas que o Senhor já conquistou para nós, e possamos avançar em busca de realizarmos, ó Deus, a missão que nos foi confiada, o Evangelho do Senhor, os nossos relacionamentos, a nossa família, o nosso trabalho, em tudo nós possamos avançar, ó Deus. Nós possamos melhorar, como foi dito aqui, que nós possamos ser crentes melhores, pais melhores, maridos melhores, esposas melhores, filhos melhores. Senhor, que a Tua graça se manifeste no nosso meio. Senhor, nos ajude a colocar essa palavra em prática, Senhor. Aplique essa palavra no nosso coração e enche-nos do Teu Espírito Santo. Para a Tua glória, por Cristo nosso Salvador, nós imploramos isso a Ti, para esse próximo ano, em nome de Jesus. Aleluia.